tal do Jesus Cristo. E este é o grande problema da história. Você está entendendo? Então é por isso que, vamos dizer, a conversão dos judeus é considerada a etapa final da história humana. Na Bíblia está assim. Está compreendendo? Quer dizer, o fim do mundo é antecedido pela conversão dos judeus. O que significa que se tivesse convertido, teria acabado. Entendeu? Tem gente que tenta precipitar o processo, né? Em vez de converter, tenta eliminar e pronto. É, de matar todos. Daí não temos mais esse problema. Né? A verdade, o mundo não acaba mais. Então, você pode dizer que a história do mundo é medida, tá certo? Daí para dentro, vamos dizer, pela relação entre a lei antiga e a lei nova. Tudo o que se passa na história ocidental pode ser contado pela relação entre, vamos dizer, o princípio da lei e o princípio da graça. Que às vezes parecem se identificar e às vezes parecem ser antagônicos. Agora, isso aí é um mistério que não me cabe explicar. Eu digo, eu sei que é assim. Quer dizer, a partir do advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o restante da história humana é medido por esta régua. De um lado tem a lei, do outro lado tem a graça. Está entendendo? Que no fundo são idênticas, mas só no fundo. Na superfície da história, às vezes aparecem como antagônicas. Está compreendendo? Por exemplo, uma coisa interessantíssima. Muitas das escolas gnósticas apareceram com a ideia de precisaria colocar um intermediário entre este baixo mundo, que é o mundo, vamos dizer, da lei, da fatalidade, etc., e o Deus eterno, que é o Deus da graça. Então, para isso é que os gnósticos inventaram outro Deus que fica no meio. Entendeu? Então, por quê? Porque eles estavam vendo uma contradição entre a lei e a graça. Então tem um Deus bom e um Deus ruim. Está entendendo? Quer dizer, esse já é um efeito colateral disso aí. Quando você vê, por exemplo, quando um povo opta pelo socialismo, o que ele está fazendo? Está dizendo aqui, nós vamos fazer um negócio que vai estabelecer a total unanimidade, junto com a total espontaneidade e liberdade. Não é isso que eles estão prometendo? Uma sociedade perfeita. O que é isso? Isso é a lei. Nós vamos dar um jeito entre a lei e a graça. Nós ainda estamos vivendo esse problema. Quando cabe a nós saber que a solução deste enigma só Deus tem. Nós não temos. Nós sabemos que em algum ponto e de algum modo a lei e a graça se articulam. Está certo? Como? Eu não sei. Bom, aí isso é questão de fé? Não, isso não é uma questão de fé, isso é questão de lógica. Eu dizer que, olha, eles devem se articular porque vem da mesma fonte. Não é isso? E como dizia São Tomás de Aquino, Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Deus é onipotente, mas isso aí ele não pode fazer. Tá certo? E por outro lado, eu vejo que na prática tem conflito. Mas também o conflito não é constante. Então, por um lado, você vê, pelo lado lógico, você vê a unidade, a lei da graça. E no mundo empírico, ora você vê a unidade, ora você vê a contradição. A unidade está predominando, mas não totalmente. Tem um monte de coisa que a gente não entende. Não é isso? Mas não vamos entrar em considerações sobre o fim do mundo, não é isso. O objetivo aqui não é esse, tá certo? Não é um curso de cristianismo também. Então, mas para entender a história desse período, a primeira coisa que tem que entender é que o cristianismo, como qualquer outra religião, não surge como doutrina.
Não é isso? E o negócio da fé, quer dizer, o pessoal faz tanto barulho em torno da fé, né? Que... Uma vez já dei uma aula aqui no Seminário de Filosofia sobre isso. Diz, olha, o sujeito chega com um livro e diz, olha, aqui você vai acreditar nisso porque isso é a palavra de Deus. Então, quer dizer, você vai acreditar pela confiabilidade da fonte. É isso? Sendo a palavra de Deus, Deus não vai te sacanear, não vai mentir, então tu tem que acreditar. Agora, por que eu hei de acreditar que isso é a palavra de Deus? É também pela confiabilidade da fonte? Não pode ser. Você está entendendo? Eu acredito porque a fonte é confiável. Agora, por que eu acredito que a fonte é confiável? Então você entende que a palavra fé tem dois sentidos. Você deve acreditar no que Deus te disse, porque foi Deus que disse. Agora, como é que você sabe que foi Deus que disse? Isso aí não pode ser por fé, pô. Tem que ser por outra coisa. Está entendendo? Então Deus tem que te dar razões suficientes para que você aceite que foi Ele que disse aquilo. Está entendendo? E para que daí você acredite no restante do que Ele disse também. Você tem que ter razões para acreditar numa parte, até o ponto em que você descobre, então, peraí, isso aí não foi Deus que falou. Então daí o resto você dá uma credibilidade, mesmo que você não tenha provas. Está entendendo? Mais ou menos. O limite é meio tênue demais, assim, de onde acaba a minha confiabilidade, porque eu tenho fatos suficientes para consubstanciar essa. E é onde começa. Quando eu era moleque, eu viajava frequentemente com meu pai. E às vezes deixava sentado no trem e ia no bar. Tomar café, fumar cigarro. Né? E das vezes que ele me mandava um recado. Olha, seu pai falou para você ficar quietinho e esperar que ele vai voltar. Eu disse, bom, muito bem, eu acredito no meu pai. Mas como é que eu vou saber que foi meu pai mesmo que mandou o recado? São duas coisas completamente diferentes. Deu para entender? Então, uma é a confiabilidade da fonte. Outra coisa são as razões de você acreditar que a fonte é exatamente esta que alega ser. São duas coisas completamente diferentes. Está entendendo? Então, a confiabilidade da fonte quer dizer, por exemplo, se Moisés diz para os indivíduos, olha, nós vamos aqui conseguir escapar daqui, mas tem um jeito. Quem foi que te ensinou? Foi Deus. Vamos acreditar porque foi Deus. Mas como é que eu vou saber que foi Deus? Isso quer dizer que para que você acredite no restante, para que você acredite na promessa, é necessário que acredite na promessa por fé, é necessário que você acredite na narrativa por outros motivos, porra. Você está entendendo? Entendi. Deu para entender? Os motivos não é questão de fé. Não pode ser questão de fé. Tem que ser um fato brutal. Você tem que ter reconstruído até o raciocínio de por que aquilo lá... Ou vai ser uma argumentação racional, no caso de você não ter a experiência direta, ou vai ter que ser um fato, que não tenha jeito de você negar. Está entendendo? É simples, você faz um teste. Você pega 100 pessoas crentes, 100 protestante, católico, judeu, qualquer coisa, e pega 100 militantes, socialista, nazista, qualquer porcaria que você queira. Pergunta para os primeiros: Deus costuma atender às suas preces? Tá certo? Ou ele sempre diz que não só para testar a sua fé? Ele vai dizer não, Deus geralmente atende. Agora, de vez em quando tem algum negócio que ele não atende, eu não sei porquê, mas ele deve saber. Agora você pergunta para os outros: quando foi que este regime que você luta atendeu às suas promessas? Nunca. E você continua acreditando. Sabe que... Isso é que é fé. Você está entendendo? Porque se Deus nunca tivesse quebrado meu galho, eu estou com 55 anos, pô, tá entendendo? Tudo que eu peço ele diz que não. E eu estou lá, tá entendendo?
Não é assim? E os caras que acreditam em socialismo acreditam assim, o socialismo real foi uma porcaria, mas o próximo vai ser bom. Eu digo, mas vai ter fé naquele lugar, né? Eu prefiro ter fé num Deus que, olha, ele geralmente atende, agora de vez em quando não atende e faz um negócio que eu também não estou entendendo por quê, mas como das outras vezes ele atendeu, eu sei que ele é leal, ele não vai me sacanear. Todo crente dirá isso, de Deus geralmente atende. Todos vão dizer isso, né? Agora, pode ser que algum